Gente, boa noite novamente. O que eu separei aqui hoje para a gente conversar um pouquinho? Do Evangelho, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tem uma parte das instruções dos espíritos que fala sobre o orgulho e a humildade, né? Então vamos pensar um pouquinho. São duas palavras que a gente vive falando, né? Orgulho e humildade. Então vamos pensar o que é o orgulho e o que é a humildade. Muitas das vezes a gente tem uma definição um pouco assim errada, né, sobre a palavra, por exemplo, humilde ou humildade, né? Muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa não tem muitas posses, né, em relação à parte material e tudo mais, ele é humilde. Será que isso está certo? Né? O que é ser humilde? Respeitar o outro, né? Eu posso ter muitos bens materiais, eu posso, né, ter dinheiro e tudo mais, e eu posso ser humilde, né? Então, o que é? É você agir com sabedoria, é você respeitar as pessoas, o seu ambiente, o seu trabalho. É você, né, diante de um problema, diante de alguma situação, a gente parar, pensar um pouquinho, falar, bom, qual que seria a melhor forma de eu resolver isso sem menosprezar as pessoas, né? Sem a gente deixar o outro numa situação que não seja boa. Então, eu estou sendo, né, usando da sabedoria e, consequentemente, eu tenho, vamos supor, a pessoa vai ter mais conhecimento ou mais experiência, ou de repente já passou por aquela situação e ela vai ter a humildade, a sabedoria de ensinar ou de se portar de uma outra forma que você não vai deixar o outro rebaixar a outra pessoa, por exemplo, né? Deixar uma situação que não seja legal, né? Então, isso é ser humilde, né? Ele não tem nada a ver com a parte de você falar, nossa, coitado, ele não tem dinheiro, é tão humilde. Não é isso. Muito, mesmo porque às vezes a gente se depara com pessoas que não, a parte material ela não está favorecida quanto à parte material, não tem dinheiro, etc. E ela não é humilde, né? Então, a gente precisa aí desvincular essa ideia, né? E o orgulho, e o orgulhoso, né? O que é o orgulhoso? Na verdade, é aquela pessoa que de repente, sabe aquele que não dá o braço a torcer, né? Eu sei que eu tô errado, ou eu não quero admitir que eu tô errado, ou não, eu estou sempre certo. E aí eu não vou admitir a opinião do outro, nem sequer eu vou analisar. Então, eu acho que eu sou o bambambam e eu entendo de tudo e tudo bem. Então, quando eu falo eu, todos nós, tá, gente? Quando eu tenho esse orgulho, eu acabo, às vezes, perdendo de aprender alguma coisa. Porque nós só aprendemos quando somos humildes. Nós só aprendemos quando a gente começa a pensar, fala, para um pouquinho, eu faço desse jeito, mas será que do outro jeito também não é melhor? Será que o que ele está fazendo, o outro, que eu reparei, que eu vi, não pode ser mais fácil? Não é melhor para mim?
Então, é aquela questão, né, da gente analisar. E muitas vezes, aquele orgulhoso, ele não vai nem analisar, ele não vai nem pensar. Para ele tá tudo bem e acabou, né? E o outro não. Quando a gente consegue, em algumas situações, ser humilde, a gente vai começar a analisar a situação e vai, não, eu posso mudar nisso e etc. Então, sermos humildes vai trazer para nós ali a chance de uma evolução, a chance de um aprendizado. Às vezes nós vemos aquela pessoa que já viveu, tem, né, muito, já tem uma idade e ela não aprendeu nada. Ela sempre acha que da forma que ela faz está certo, que está tudo certo, né? E às vezes aquele jovem, ele não tem muita experiência e ele é humilde em observar o outro e ver como é que faz alguma outra coisa, de uma outra forma, e ele acaba aprendendo o aprendizado da vida, né? Então, quando eu falo em aprender, é o aprendizado da vida, né? A parte moral, a evolução espiritual, né? É sobre isso, tá? E vamos pensar então no trabalho, né? Na nossa parte profissional. Funciona praticamente da mesma forma, né? Porque quando eu sou orgulhoso, eu dou chance para o outro passar a experiência dele, ou de repente analisar o que eu estou fazendo e ver se está certo ou se está errado, se eu posso melhorar ou não. Não, eu não vou nem ouvir, né? Eu nem dou a chance. Agora, se eu sou humilde, se eu tenho ali a paciência, se eu estou ali um pouquinho da minha humildade e tudo mais, eu vou analisar e vou ver se aquela pessoa pode me ensinar algo melhor, mesmo que ela não tenha experiência. Mas ela tem um outro olhar. E aí eu posso analisar isso, né? E no Evangelho, eles colocam o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Porque vamos pensar, né? O que é caridade? A gente já conversou sobre isso também, né? O que é caridade? É só eu distribuir ali alguma coisa material? Não. Então, quando eu dou a chance de ouvir alguém, eu também estou sendo caridoso, porque o outro quer falar e de repente ele tem ali uma boa proposta e eu estou sendo humilde em ouvir. Então, tá ali, tá junto, né? Tudo junto e misturado. Então, eu também estou sendo caridoso. Agora, se eu não quero ouvir, eu posso bloquear alguma coisa aí. E de repente, se a gente for pensar na psicologia e tudo mais, comportamento humano e tudo, se eu bloqueio e eu não ouço a pessoa, eu posso até, sem perceber, mas eu posso estar prejudicando ali aquela pessoa, né? Com relação à autoestima. Então, tá tudo junto. A gente já falou aqui uma vez, o Espiritismo ele fala de comportamento, né? Da nossa evolução espiritual que está ligada ao nosso comportamento, à nossa personalidade, às nossas experiências de vidas ali. Ah, Rosana, mas eu não lembro, eu também não, ainda bem, né? Ainda bem. Mas a gente traz ali no nosso ser
as nossas características, é só a gente observar. E aí, essa observação, ela, na verdade, é um treino, é um exercício de autoconhecimento. E se eu tenho um autoconhecimento, se eu vou me conhecendo, eu tenho condições de ser humilde, eu tenho condições de saber onde que eu consigo ali ajudar, ser caridoso, ouvir, né? Eu vou ter um autodomínio, né? Porque às vezes também a gente não tá bem, ou a gente tá triste, ou a gente tá com raiva, ou claro, somos seres humanos, ninguém é anjinho aqui de asa, ninguém, né? E lógico que as nossas emoções, elas variam durante o dia inteiro. E se a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue equilibrar isso. E aí, lógico, estamos sendo ali caridosos com quem está convivendo com a gente no dia a dia. É que no automático a gente acaba nem pensando nisso, né? E aí depois a gente pensa, nossa senhora, eu respondi assim, falei assado, olhei daquele jeito, né? Outro dia, a minha chefe mandou para mim na rede social, assim, né? No particular, foco para março, tarefa de março, a gente treinar a não virar o olho. Não é? Não é? Eu falei, nossa, estou na luta. Por quê? Porque às vezes a gente ouve as coisas e né, virar o olho. Então, a gente está em pleno treinamento aí, né? Voltando. Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos que devem se entreajudar e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Como se trouxesseis em vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Muitas vezes, se a gente não é humilde, se a gente não se autoconhece, a gente também vai colocando como defesa subterfúgios para esconder as coisas que a gente não quer que as pessoas saibam, aspas, as nossas fraquezas, né? E a gente vai inventando um monte de coisa ali. Vai inventando, vai achando, eu sou muito paciente, eu sou muito bom, eu tenho tal virtude, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Só que na hora que acontece uma situação que você realmente tem que mostrar se você é paciente, se você é prestativo e tudo mais, aí vai por água abaixo, você não consegue, você tem uma reação completamente diferente, né? Então, é por isso que ele fala, né? Você vai escondendo os seus sentimentos, as suas emoções com relação a qualquer situação, né? Verdadeiras, as emoções verdadeiras, né? Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, Jesus, ele era tão, não dá nem para falar, né? Ele era tão sábio, tão humilde, tão sublime, que ele nem precisava levantar a voz, né? E ele tinha as palavras sábias e que ele se punha para todos. E todos entendiam e todos respeitavam, né? Claro, não vamos falar aqui da parte política, de que, né, aqueles da época que eram ali
os que mandavam, né, que não queriam que Jesus se sobressaísse, mas olha, ele foi tão sábio que as pessoas que, né, queriam que ele calasse, calaram ele, mas os ensinamentos dele continuam. Então não calaram, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Aqui ele fala, né, daquele orgulhoso, aquele que acha que tem tudo, aquele que acha, como eu falei lá no início, que é o bambambam, que ele não precisa, que ele é merecedor de tudo que ele tem. Só que ele esquece de respeitar os outros, que talvez não tenha tanta riqueza e poder que ele tem. Então, assim, a tarefa do rico, vamos dizer assim, tem até no Evangelho, ela é muito mais difícil do que, aspas, a tarefa do pobre. Porque ele tem que aprender a lidar com a riqueza, ele precisa ser humilde e não achar que ele pode tudo. E aí, de repente, ele pode achar, mas eu tenho tudo isso porque eu mereço mesmo. Pode até ser, né? Só que, se ele por mérito conseguiu essa riqueza, foi lhe dada essa chance, e ele não usou de acordo com as leis de Jesus e de acordo com a caridade, e se ele não soube distribuir isso em trabalho, em chances para as pessoas, empreendedorismo e tudo mais, ele matou a chance dele, né? Então tem uma parte até no Evangelho que fala que ora você recebe a riqueza, ora você recebe a pobreza, e assim vai, porque tudo depende de como você conduziu isso. Então, de novo a gente fala, né, da sabedoria, da experiência, da humildade, né? E o pobre também precisa disso, porque ele também precisa aceitar aquela condição dele, para que durante a vida dele ele também possa progredir, né? Eu dei uma palestra de aceitação aqui o mês passado, então é bem isso, né? Eu preciso aceitar aquilo sem revolta, a minha situação sem revolta, para que eu consiga evoluir. E quando a gente fala de evolução, a gente também fala de evolução material, porque não é proibido evoluir materialmente falando. Ninguém disse que é proibido, né? É bom porque você pode dar chance para as outras pessoas também evoluírem. E aí é que vem a sabedoria, né? E aí, continuando, quando ele fala, né, que dos ricos, que eles acham que eles conhecem e tudo e tal, ele coloca: Deus os distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, ou seja, o corpo não é o mesmo, né? A parte material que a gente tem é o mesmo, é a mesma coisa. O Criador fez duas espécies de homens, a gente tem homens diferentes, o ser humano diferente, o ser humano pobre é diferente do ser humano rico? Não. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Por quê? Porque o cérebro orgulhoso maquina coisas que a gente nem imagina. Vamos colocar, eu não vou falar de política aqui, né?
Mas vamos pensar nos donos da lei, né? Nos presidentes de países que a gente tem aí. A gente consegue, né, verificar aquele que tem o país na mão, que é uma missão muito difícil, né? E essas pessoas, os políticos, eles são, na espiritualidade, preparados para isso, né? A gente tem algumas literaturas que falam isso, e a maioria deles não atinge o objetivo. A maioria deles fracassa, né? Então, a gente vê no cenário atual que todos estão fracassando. Porque qual que é o objetivo ali de quem manda num país? É fazer o melhor pelo seu país e pelo seu povo. E não é isso que a gente vê. E, aliás, a gente vê em alguns outros países um absurdo que você fala, eu não estou acreditando que isso está acontecendo e que essa pessoa está falando isso, né? Então, a responsabilidade dessas pessoas é muito grande. Então, a gente precisa ter ali o conhecimento, né, a avaliação do que eles estão falando e o que é isso, é certo, é errado? Eles estão sendo humildes? Não, eles estão sendo orgulhosos. E eles estão achando que o que eles estão fazendo está certo e tudo bem, né? O rico, enquanto dormes sob seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta. Bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Então, aqui quando o Evangelho fala isso, ele quer dizer o quê, né? É quando a pessoa ela ajuda ali o outro que precisa, mas totalmente sem amor nenhum, né? Sem cuidado nenhum, sem respeito nenhum. Ele vai lá e dá porque ele daqui, vou entregar isso aqui para ele e tudo bem, né? Sem se colocar no lugar do outro, né? Que é a tal da empatia que a gente fala, né? Que dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Quer dizer, é o que a pessoa pensa, né? Imagina que eu sou igual àquele. Jamais, né? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? Olha o erro, né? Aquele tão baixo e eu tão alto. Quer dizer, ele está sendo, em primeiro lugar, muito materialista. Em segundo lugar, ele não está ali considerando que somos eternos e que ora estamos de um jeito e ora de outro. Então, que o momento é só aquele e não é. Então, a gente também precisa ter essa humildade de entender isso, né? Então, o orgulhoso extremo, ele não pensa em outro momento, ele pensa no agora, ele pensa que ele está numa boa situação e que, imagina, que é isso e pronto, né? Não tem outro pensamento. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e tão alto? Estou repetindo. É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada,
mas dele, despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz, tu também não foste miserável e infeliz como ele? Quer dizer, aqui o Evangelho ele vai colocando uma série de questões que às vezes a gente ouve por aí. Qual é a diferença? Não existe, então ele vai falando, não existe a diferença química do sangue, não existe a diferença de corpos, não existe a diferença, todo mundo é igual. Então é isso que ele vai colocando ali, esses questionamentos. Que não pediste esmola, quer dizer, de repente, será que você já não passou por isso? Será que você já não foi pobre? Será que você já não pediu esmola? Será que você já não ficou na rua? Será que você já não precisou das outras pessoas? As riquezas são eternas? Será que as riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Volta à realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Então, o Evangelho vem e chama atenção. Então, ele fala, olha, presta atenção, As pessoas são iguais. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Uma hora você está precisando e outra hora você está doando, será que você já não viveu isso? Que direito você tem de criticar ou julgar aquele que está numa situação X, Qual é o direito? Então a gente precisa pensar nisso. E será, aí eu vou perguntar, será que no dia a dia, lá no nosso automático, a gente pensa isso? Não, a gente não pensa, Nossa, então a gente tá ruim mesmo, Então a gente faz isso sim. Às vezes até nas pequenas coisas, mas se a gente for reparar, a gente julga sim. A gente olha ali com um olhar diferente, E é isso que a gente precisa treinar, Aí ele continua, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. O que faz a grandeza e a inferioridade do outro? Quando a gente começa a conviver com alguém, de amigos, família, conhecidos, o que a gente ali pensando, que a gente, aspas, julga sobre a inferioridade e a grandeza do outro? O que tem valor para nós? Quando a gente às vezes fala assim, nossa, como aquela pessoa, olha o exemplo que ela deu, olha a forma como é que ela se comporta com os outros, olha a ação dela, O que a gente julga de ok, bom, poxa, que bacana, ou o que a gente julga e fala, nossa, eu não gostei, Porque também é o nosso ali o nosso termômetro, a nossa de acordo com a nossa personalidade moral, vamos dizer assim, que às vezes de repente para um tá tudo bem, não tem nada a ver, nem liguei, imagina, e o outro fala, nossa, não, isso não foi bom, Então tem isso também. Lembra que a morte não te poupará mais que a um ou outro. A morte vem para todo mundo, A morte física, Para todos nós. E aí a gente precisa começar também a se conscientizar disso. Então, nossa, vamos começar a se preparar, Porque
Tudo é uma consequência, ação, reação. É a mesma coisa o nosso corpo físico, né? Então, dependendo de o que eu como eu me comporto, né? No meu dia a dia, no sentido de alimentação, no sentido de cansaço, no sentido, né, das ações que eu faço e tudo mais, eu tenho uma reação no meu corpo. Então, se eu não me alimento direito, se eu estou sempre correndo ali e preocupado e angustiado e assim, né? Aquilo que eu vou comer acaba fazendo mal, nem digere direito. Aí eu fico com dor de estômago, dor de cabeça. É do nada? Não. É porque aí eu analiso, né? Para um pouquinho. Eu não comi, depois eu comi um monte, só comi gordura, só tomei Coca-Cola que faz mal, eu só fiz isso. Parece bobo, né? Mas não é. Então, é uma reação. Na parte espiritual é a mesma coisa, né? Eu tô fazendo uma comparação bem assim, mas pra gente cair na real. Então, na parte espiritual é a mesma coisa. Nunca liguei para nada, não acredito em nada, e vou fazendo ali as minhas atrocidades, né? Então, claro que eu terei uma consequência, pelo menos pelos livros que a gente lê, pelos estudos que a gente faz, né? Pelas histórias, pelas mensagens, a gente sabe que tem uma consequência. Agora, se eu tô ali cuidando da minha parte espiritual, pelo menos tentando, né? Aceitando as coisas, estudando, assistindo palestra, né? Tendo contato com a parte espiritual, fazendo tratamento, tentando me equilibrar. Então eu tô o quê? Eu tô buscando coisas novas para mim. E é claro que isso também tem uma consequência boa. Vejam, eu até estava comentando com um amigo meu sobre isso, né? A gente percebe, isso acontece com a gente também, né? A gente percebe nitidamente a mudança de semblante de vocês e da gente aqui, quando vocês passam por tratamento, né? Como o semblante de vocês mudam para melhor, né? Como a pessoa, você vê que ela tá mais com um ar mais calmo, mais equilibrado, mais tranquilo, e a gente também, né? Porque essa forma, a gente colaborador, a gente também passa por tratamento, a gente, aqui para mim é um tratamento, porque a gente vai falando e também então, quer dizer, existe essa mudança, é nítido, e pode ser que vocês não percebam, mas a gente percebe, né? E a gente percebe em nós também, né, André? Então, é muito nítido. E é claro que a gente ainda não tem como é que eu vou dizer? A sabedoria, né, de fazer com que isso permaneça, né? Então é por isso que a gente está sempre buscando para que isso se renove e que para esse bem-estar permaneça. Porque é lógico, no mundo lá fora, a gente está sendo atropelado por uma série de energias que a gente não tem nem noção, né? No nosso trabalho, no trânsito, na rua, no shopping, e às vezes até na nossa casa e tudo mais. E a gente tem que trabalhar tudo isso. Só que, estando aqui, ou numa palestra, ou num tratamento, ou numa colaboração e tudo mais, nós também estamos sendo mais protegidos.
Ah, Rosana, então quem não frequenta não está protegido? Não é isso, está. Mas nós estamos aqui com como é que eu vou dizer? Um canal mais fácil, né, para nossa proteção. E tem outra coisa, né? A gente também aprende, não, vamos, tá numa dificuldade, vamos direcionar nosso pensamento para Jesus. Vamos, tô ali, né? Quem está fazendo o tratamento médico leva água. É uma forma da gente se conectar, é uma forma da gente buscar o equilíbrio, né? Então, tudo isso é ali uma busca. É uma busca de melhorar. Ah, mas tem dia que eu não consigo. Ah, eu chuto o balde. Eu também chuto o balde. Todo mundo chuta o balde, né? Mas aí fica um pouquinho mais fácil da gente buscar o balde, né? Então, é assim que funciona, tá? Que quem tá falando aqui, quem dá palestra de terça, quem vem, ninguém é melhor que ninguém, né? A gente também passa pelos perrengues, normal, normal. Bom, e aí continuando, né? Orgulhosos, que ereis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Por quê? Porque ele fala disso nas outras encarnações. Ah, hoje você é um nobre, poderoso, bambambam, mas o que você foi antes? Né? E aí, lógico, né? A lei da reencarnação, aí de repente fala, não, vamos dar uma chance, vamos botar você ali numa posição, aspas, privilegiada, e vamos ver como é que você vai agir. E aí, lógico, se você agir com orgulho e outras coisas mais, né? Aí, lógico que depois você vai ter ali a sua consequência, né? Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, quando eu falei lá atrás, né, o que a gente coloca ali, comenta, nossa, olha, que atitude legal daquela pessoa, que atitude sublime, que superior na questão moral, é justamente isso, né? Quando ele fala ali, o que distingue as virtudes, né? Aos olhos de Deus, as virtudes. Quer dizer, o que você tem de bom, o que você fez de bom, como que é o seu coração, você praticou com sinceridade aquilo? Pode ser a coisa mais simples, um sorriso, mas você fez aquilo de coração? Ok, né? Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. A química é igual, né? Somos energia. Ontem não, domingo? Não, ontem foi domingo, né? Sábado. Eu estava escutando uma palestra da Mônica de Medeiros e ela estava falando, explicando, tudo é energia. Então ela estava mostrando lá um vaso, né? Então ela falou, isso aqui é energia condensada que tem tantos átomos, etc, 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 explicando. Então a gente olha, a gente forma essa imagem atrás dos nossos olhos, retina. Ela começou a falar os termos médicos porque ela é médica, então ela foi explicando. Só que é energia, né? E é dessa forma aqui nesse planeta. Nós somos energia, né? Nós somos espírito. Só que aqui no planeta somos dessa forma. Então, é de igual massa, como ele fala aqui.
Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Então, é isso que eu estou falando até agora com outras palavras, né? Quer dizer, o que nos molda, o que nos dão ali o merecimento, a evolução, são a nossa humildade, as nossas virtudes. O que fazemos, tá? E aí ele vai explicando esse humildade e orgulho, ele é bem longo, né? E ele é uma lição do Espírito Lacordaire, de Constantina, e de 1863. Então ele vai colocando aqui, né? Várias situações com relação ao orgulho e com relação à humildade, né? E aí ele coloca assim: ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homem, se Deus os concedesse essa graça, talvez o renegeríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho de Gólgota. Essa questão, outro dia eu estava eu, acho que o Ademar e o Cacalo falando, né? Se Jesus viesse aqui agora, o que a gente faria? Ia fazer a mesma coisa, não ia acreditar. Ia fazer isso que ele está falando, porque é isso que ele está dizendo na língua da época, né? A gente ia acreditar? Não. Né? A gente ia fazer como os fariseus da época, né? Que eram os políticos, eram aqueles que sabiam tudo, aqueles estudiosos e tudo mais. A gente ia condenar, talvez de uma outra forma, né? Mas ia condenar, com certeza. A gente precisa pensar nisso. E daí ele continua: quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós com suas paixões fizestes um Deus ao vosso gosto. Né? Cada um com as suas paixões fez um Deus de vosso gosto. A gente não é uma crítica, né? Porque cada religião ela tem ali a sua característica boa e ruim, eu não gosto da palavra ruim, mas assim, não muito, sei lá, aconselhável, vamos dizer assim, né? Mas, e cada uma tem ali a sua particularidade, né? Só que a gente vê que existem religiões que ela coloca Deus ao gosto dela, né? Do jeito que ela quer, não do jeito que é. Então, olha, Deus é isso, Deus é, né? Essas coisas assim, e que daí você fala, nossa, né? É claro que a gente também não pode criticar, porque se ela tem aquelas pessoas que frequentam aquele lugar com aquela ideia, é porque eles estão prontos para ouvir aquilo e não uma outra coisa. E aí, se ela faz o bem e se ela traz essa pessoa para tentar alguma coisa de melhor, que bom. Que bom.
Então, a gente não pode, a gente tem que observar. Então, a gente fala, né? Vá sempre num lugar confiável. Vá sempre num lugar que seja sério. E o que é ser sério? É ficar ali sem dar risada? Não, não é isso. Mas o lugar que te traz bons sentimentos, o lugar que traz a lição de Jesus, um lugar que tenha coisas dentro da moral que seja correto, né? Então, é isso. Então, te faz bem ir para uma igreja católica? Perfeito. Te faz bem ir para uma igreja evangélica de todas as vertentes, porque tem um monte? Perfeito, não tem problema algum. Você precisa ir onde você se sente melhor. Mas não aquelas que pintam Deus ou Jesus ao seu gosto, né? De acordo com o humor. Não é assim. Né? Então, tudo tem que estar embasado, tudo tem que estar ali, como a gente fala aqui no Espiritismo, a fé raciocinada. Vamos ter fé, sim, mas vamos estudar também, vamos raciocinar, vamos questionar, vamos ver o que a gente acha que está certo ou que está errado. Isso não é problema, é isso que tem que ser feito, né? E aí ele continua. Deixa eu ver, perdi aqui. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto, como eu falei. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias, né? Então, às vezes a gente vê, nossa, que Deus pune, que Deus é mau, que Deus... Não é isso, né? Nós já aprendemos aqui que cada um tem o seu Deus ali, nós temos Deus no nosso eu. E tudo que acontece é ação e reação. Então, é fruto de alguma coisa ali que a gente fez. Nessa encarnação, na outra. A gente já leu romances que a pessoa vem viver uma situação para que ela possa corrigir aquele erro, um erro que foi ali de séculos atrás. E ela só teve condições de ter uma vida para corrigir aquele erro agora. Então, olha como Deus é bom. Você foi aprendendo outras coisas e aí criou-se ali essa condição. É a mesma coisa frequentar um centro espírita ou frequentar uma igreja e etc. Você tem condições agora. Quantos de vocês, inclusive eu, né, frequento o centro espírita desde que eu me entendo por gente. Mas, e penso que alguns de vocês também. Mas quando que vocês... aí tem uma hora que dá um insight, que daí você tá maduro para aquilo. Porque em algum momento não tinha significado nenhum. Você ia como ali um robô, né? Eu vou ouvir, tudo bem, eu vou fazer, tudo bem, vai lá, tudo bem. Mas aí quando que tem um significado? Quando dá aquela coisa, aquele insight. Aí, nossa, mas como que eu não percebi isso antes? Porque não estava pronto. E tudo bem também. Né? E isso aqui é a evolução. Isso é que faz parte. Pior seria se a gente nunca despertasse, né? Aí nunca visse o significado. Aí tem alguma coisa que não tá legal, precisa rever, né? E assim vai. E outra, e muitas vezes a gente também acha que tá certo e vai passar 10 anos, 20 anos, depois a gente fala, meu Deus, como eu estava errado. Meu Deus, quanta burrada que eu fiz.
né? Mas tudo bem também, vai fazer o quê? A gente também não pode ficar se culpando das coisas, não é o caminho, né? Aí ele continua. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Eu falei isso lá no começo. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então, vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. O que é esse paraíso terrestre, se não o planeta de regeneração? Né? Essa transformação. Então, vejam, tudo se transforma. Então, nós, a cada dia, a gente se transforma, somos diferentes, se a gente for pensar, né? Como que era... Ai, desculpa, qual é seu nome mesmo? Como que era a Rita um ano atrás? Você mudou? Bastante. Como que era a Rita um ano atrás? Como que era a Rosana um ano atrás? Como que era... Então, é assim, a gente está sendo preparado para esse planeta de regeneração, né? Ah, vai ser agora? Não, não vai ser... Isso que eu estou falando são de estudos que a gente vê, que a gente lê, que outros estudiosos falam, tá, gente? Então é assim, e que os espíritos também vão dando as comunicações e vão falando para os outros, e assim a gente vai vendo. Quer dizer, não é agora, né? É uma coisa que nós estamos a caminho. E é por isso que nós passamos aí por situações difíceis, estamos passando, né? Então, a gente vai passando por situações que em todo lugar, né? Eu vejo na escola, as pessoas nas empresas e tudo, é gente com depressão, é gente triste, é gente com uma energia que não tá legal. E qual é a nossa função quando a gente consegue? É estar sempre alegre, tentar manter a nossa energia né, num nível ali satisfatório, né? Não ficar ali com os problemas toda hora ali na nossa cabeça, a gente tentar ali virar a chavinha, que é justamente para o plano espiritual, para a gente ajudar o plano espiritual a ajudar a gente, porque senão a gente acaba bloqueando tudo, né? E é justamente isso que tem equipes que querem isso, que a gente bloqueie tudo mesmo, e não é isso que a gente precisa fazer, né? Ah, Rosana, mas a gente vai ficar alegre numa situação que não é legal? Não é aquele alegre de bobeira, né, gente? A gente sabe dos problemas de todos, cada um tem o seu ali, mas a gente ser otimista, né? Aceitar as coisas e tentar ali fazer o melhor das situações. Então, é esse o caminho, que aí é humildade, aí é sabedoria, né? Aí é que a gente entra com tudo que a gente vai aprendendo, tem que pôr em prática. Não adianta só ler, falar.
e não colocar em prática. É essa prática que a gente precisa. E aí é justamente esse paraíso terrestre para o futuro. Assim a gente espera. Porque também dizem que se a humanidade não mudar, né, essa parte energética, essa parte de pensamento, etc., a Terra não vira planeta de regeneração. Então, tudo depende das pessoas, encarnados e desencarnados. Então, é uma responsabilidade aí que a gente tem. Outro dia o Haroldo Dutra Dias falou, né? E a Mônica também. A gente que está aqui, a gente pediu para viver nessa época, porque é uma época de grande responsabilidade. Porque é a transformação da sociedade, é a transformação dos pensamentos, coisas boas e coisas que não são boas, né? Quer dizer, eu fico dentro da escola e eu vejo que eu falo, meu Deus, onde vamos parar, né? Mas faz parte, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque também é a última chance dessas pessoas estarem encarnadas e tentar fazer o melhor, e tentar a evolução, e tentar progredir. Então a gente não, né? Deus deu a chance. Então vamos ver se resolve. Então é assim que funciona. E a gente tá aqui também tentando melhorar. E aí tentando, de uma certa forma, dar o suporte para aqueles que não têm esse suporte de conhecimento em relação a uma série de coisas, né? Então, o nosso papel, ele é bem, assim, exige bastante responsabilidade, né? E aí ele continua: mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, olha o que eu acabei de falar, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Foi o que eu acabei de falar. Então, se a gente não conseguir, né? Quando eu falo a gente, é a humanidade. Se a humanidade não conseguir mudar um padrão vibratório, ter sentimentos de bondade, de fraternidade, de empatia e tudo mais, a gente não vai conseguir virar esse planeta. E daí, Rosana? E daí que ele continua isso ou pior, né? Até fisicamente o planeta falando, porque a gente vê que o planeta, entendendo o planeta como uma parte material, ele também está se modificando. Terremoto, tufão, seca, enchente, muito frio, muito calor. É a reação do corpo do planeta. Por quê? Porque ele está sendo maltratado, porque ele foi maltratado, continua sendo. Então, qual que é a mentalidade? A gente precisa o quê? Meio ambiente, despoluir o ar e tudo mais. Quer dizer, teve um acidente, aspas, né, das algas ali num rio, represa, no interior, eu não vou lembrar o nome da cidade. Os psicultores perderam toneladas de peixe lá que eles cultivavam. Você viu? Toneladas. Quer dizer, lógico, o psicultor teve o prejuízo material, óbvio, e é coisa da natureza.
né? Então ele falava: eu não venço tirar esses peixes mortos, que eram toneladas. Na hora que eu vi na reportagem, eu falei: meu Deus do céu. Quer dizer, todo o investimento dele acabou, né? E a natureza acabou também, porque assim, tá tudo poluído com aquelas algas lá no seu nome. E matou tudo. Porque o que? Não tem oxigênio. Então, é um resultado da poluição, é o resultado do ser humano que não está tratando bem o planeta. E por aí vai, né? Então, a gente precisa entender isso, e é o que está escrito aqui. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. E assim seja. Ou seja, nós precisamos sim rezar muito, mudar as nossas atitudes para um bem maior, para o nosso bem, para o bem do outro, para o bem do planeta, e assim vai, né? Então vejam, tá tudo junto, eu já falei isso várias vezes, tá tudo junto e misturado, nada tá separado, é tudo interconectado, interligado, tudo, né? Toda ação tem uma reação, tem sempre uma consequência, tem sempre ali um resultado. Então, gente, funciona dessa forma. Bom, eu abri aqui numa que tem a ver com o que a gente acabou de ver, aqui pelo livro Agenda Cristã, psicografado por pelo Chico, né, pelo Chico, e pelo espírito de André Luiz. Então, a lição é um livro que tem sempre liçõezinhas assim curtinhas, tá? Tem a lição que diz assim: aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. A gente nunca sabe, né? O tipo de vida que aquela pessoa leva. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor da multidão. Lembram dos políticos que eu falei lá anteriormente e tudo mais? Eles têm a missão deles, né? E a gente não sabe o que acontece, né? Lógico que a gente precisa observar e avaliar e tudo mais, e são coisas que a gente ouve também que são absurdas, mas a gente também tem que ter ali o nosso, né, observar. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Quem tem cargo de chefia e tudo mais sabe o quanto também que é difícil e que você chefiar uma equipe e tudo mais também não é fácil. Você tem que ter grande sabedoria e paciência e tudo mais. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. A gente não pode esquecer que a reação de cada um é só ele que vai ter o resultado, né? Então, a gente evitar de criticar, a gente pode observar, lógico, e a título de aprendizado, mas não criticar de uma maneira maldosa, vamos dizer assim. Não se agaste com o amigo mal-humorado, você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil.
Você também era assim quando lhe faltava experiência. Às vezes a gente se reúne com um grupo, né? E a gente fala, meu Deus, eu não aguento esses papos, etc. Mas a gente se esquece que a gente também já foi assim, né? Às vezes eu falo, minha bateria social não dá. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ah, essa é para mim, né? Porque coordeno os adolescentes lá que eu tenho vontade às vezes de... Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Ah, eu já fui adolescente, mas eu não aprontava tanto, né? Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. O tempo passa, né? O tempo passa e quando a gente toma consciência disso, a gente fala, nossa, como eu perdi tempo com bobeira, né? Como, imagina, nem precisava, porque o tempo passa muito rápido, muito rápido. E aí a gente perdeu o nosso tempo valioso com coisas que não... Tudo bem, deixa para lá. Então isso a gente precisa aprender, né? O que realmente vale a pena, eu, aspas, perder o tempo, e o que não vale a pena, né? O que é bom para mim, porque é primeiro para mim, né? E depois eu vejo do outro, porque eu preciso estar bem para poder ajudar o outro, né? Então, e ver o que vale a pena. Eu me torturar, ou ficar irritado, ou ficar nervoso, ou ficar desequilibrado, né? Porque isso também vai refletir para a minha saúde física e espiritual. A gente não pode esquecer que, primeiro, a aspas, doença, ela primeiro vem no espírito e depois ela vai se manifestar no físico. Então, primeiro ela estava lá atrás, né? E se eu não cuidar, ela vai se manifestar no físico. E daí você fala, ai, de repente, mas aí vamos tentar estudar e ver aquilo. Ah, pera um pouquinho, mas eu fiquei 1 ano preocupada com aquilo, remoendo, magoada, triste e tudo mais. Pronto, gente, já se manifestou no físico. É inevitável, a ciência fala isso, né? Isso não é historinha, a ciência fala isso. Então, a gente tem que cuidar, é nossa obrigação. E aí a gente volta naquilo da humildade, da sabedoria, do autoconhecimento, saber equilibrar as emoções e tudo mais, né? Eu acho que funciona assim. Basta a gente aprender, né? Vamos então, que tudo que foi comentado aqui possa servir pelo menos para analisarmos, para lembrarmos, para melhorarmos o nosso comportamento. E vamos agradecer por todas as energias, por todo o tratamento que recebemos e que ele possa permanecer durante toda a semana e que na próxima semana estejamos aqui novamente para novos aprendizados e que o nosso coração possa estar sempre mais empático, transmitindo energias de paz, de amor e de alegria. Que assim seja, graças a Deus.